Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Pode parecer que Open Justice é um conceito super novo que foi criado dentro da Revolução 4.0, mas não é bem assim. Na verdade, é um conceito antigo que está passando por uma evolução diante da nossa necessidade de termos uma justiça mais aberta, acessível, colaborativa e estável. Para conversar sobre como anda esse movimento no Brasil e no mundo, o que podemos fazer para acelerar o seu crescimento, quais as suas consequências e muito mais, eu conversei com o Daniel Marques. Ele é diretor executivo da AB2L, a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, é graduado em Antropologia Filosófica e Ética, é mestre em Filosofia da Ciência e da Cultura na Itália, é formado em Humanidades Clássicas na Espanha, fez curso de Filosofia, Ciência e Religião no Reino Unido, MBA em Ciência e Religião na Itália e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Daniel, seja bem-vindo mais uma vez ao Direito 4.0. A gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação, né? E relembrando que você já participou do Direito 4.0 lá no comecinho, quando a gente estava começando, no episódio número 3, que eu já vou até deixar recomendado aqui para quem quiser ouvir. Lá naquela época a gente falava de como que as Legaltechs e Lawtechs podem ajudar os operadores do direito a se tornarem competitivos no mercado, né? E hoje isso virou praticamente um coro aí no mercado, todo mundo está procurando Lawtechs, Legaltechs, graças ao trabalho que a B2L fez e continua fazendo. Mas hoje a gente vai falar de um tema diferente que eu pouco ouço, para não falar que quase nunca ouço mesmo, que é Open Justice. A gente fala muito hoje de inovação aberta, de software de código aberto, né? A gente tem o case do Linux, que eu acho que é o mais famoso, de conteúdo aberto também, né? Tem Wikipédia, e agora está surgindo esse movimento de Open Justice, né? Da justiça aberta. Então acho que a gente já pode entrar logo de cara no tema e você contar para a gente um pouquinho o que é Open Justice. Ótimo, parabéns aí também pela iniciativa, fico muito feliz que tenha dado continuidade. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo agora. É um prazer voltar, né, com esse podcast para falar um pouquinho sobre o futuro do direito, né, como nós, operadores do direito, podemos ajudar a transformar a justiça para que ela possa ser cada vez mais acessível. Em relação à sua pergunta, a Open Justice não é um princípio novo, é um princípio antigo. Ela surge na Carta Magna de 1255, lá na Inglaterra, 1215, né, na Inglaterra, e ela simplesmente é o seguinte, né, é um princípio legal, né, que descreve o processo legal caracterizado por abertura e transparência. Então significa nada mais nada menos que abertura e transparência do processo legal, seja do processo, o processo que a gente fala, processo físico, seja do processo da justiça como instituição. Eu acrescentaria hoje em dia, né, a abertura e transparência, duas características seria a da colaboração, né, e do accountability, né, a possibilidade de você fazer, checar como é que vai o trabalho, né, da justiça. Então, eu acrescentaria esses dois. Então, basicamente, Open Justice seria isso. E aí a grande pergunta que fica é como aplicar o princípio de Open Justice nessa era da informação? Né? Como adaptar a justiça e o direito a esse princípio, que é um princípio basilar, né, presente no ordenamento jurídico. E o que a gente pode fazer, né? Porque, assim, muitas pessoas que estão ouvindo isso e perceberam agora esse conceito que você trouxe para a gente, lembra um pouco do princípio que a gente já tem, né, da transparência do poder judiciário, e você mesmo disse que não é um termo novo, né? Já vem lá atrás. Qual que é a sua visão, então? Como que a gente consegue aplicar isso? Isso é uma evolução necessária do princípio da transparência mesmo, que está lá na Constituição, ou é alguma coisa além disso? Ótimo. Então, o Open Justice ele acaba englobando, enquanto princípio, várias características. Um deles é o da transparência, outro é da abertura. Em última instância, significa sempre pensar a justiça de maneira aberta, colaborativa, focada no resultado, que seria o acesso à justiça, né, e a entrega
né, daquele bem jurídico que está sendo pleiteado no tempo menor possível. Então, assim, o Open Justice ele acaba englobando o princípio da transparência, ele é muito mais do que o princípio da transparência. E aquilo que eu também contei, né, ele permite também o accountability, para que você possa fazer o cheque, né, de como é que vai o trabalho do judiciário, né, a eficácia do direito, então isso é muito importante. Então, como eu comentei no início, né, isso é um princípio antigo do Open Justice, abertura e transparência. Eu acrescentaria, né, a esse princípio outras duas características que não é própria dele, que seria a da colaboração e da accountability. E necessariamente agora a gente pensa nisso, eu acho que já vem logo à nossa cabeça dados, né? É uma discussão que está acontecendo no Brasil e a gente tem um oceano de dados aqui que a gente não consegue a gente consegue ter acesso, às vezes nem consegue ter acesso, mas não consegue digerir essa informação, né? Não consegue transformar esses dados em conhecimento. E pelo que eu estou entendendo, são conceitos que se esbarram muito, né? Isso é verdade, isso mesmo? Os dados necessariamente estão ligados ao conceito de justiça aberta. Como que tem sido essa percepção aí no Brasil e até mundialmente? Não, com certeza, você foi bem na raiz do problema, né? Se a gente está falando do princípio de Open Justice na era da informação, os dados são essenciais, né? Só que atualmente, o que a gente tem? A gente tem o maior sistema jurídico do mundo, né, que circula o maior número de dados, mas são dados que eles não estão estruturados, organizados, que não gera informação e não gera estratégia. Existem algumas iniciativas bem positivas, você vê aí o CNJ em números, já vê, né, algo bem simples, bem geral, né? Não chamaria de superficial, mas assim, bem geral, né? E já ajuda muito, né, a algumas decisões e estratégias. Agora imagine se a gente realmente tivesse todos os dados do judiciário estruturados, organizados, hiperconectados. Nós temos aí 77 milhões de processos, nós temos aí 91 tribunais, dizem, né, eu não sei, eu acho que ninguém tem esse dado, dizem que rodam mais de 100 sistemas diferentes nesses diversos tribunais, né? Alguns chegam a falar 200 sistemas, porque aí existe aqueles sistemas que são legado, né? Você atualiza, contrata um novo sistema dentro do tribunal, mas aí como você tem vários processos do sistema anterior, ele continua, né, aquele sistema no legado. E tem alguns tribunais também, desculpa te interromper, que efetivamente usam dois, né? Primeira instância usa um tipo, segunda instância usa outro sistema, né? Exatamente, e não se comunicam entre si, não existe uma interoperabilidade. Se a gente for adaptar o princípio do Open Justice nessa era da informação que nós vivemos, a interoperabilidade, ou seja, a capacidade de sistemas diferentes trocarem informações entre si, né, trocarem dados para poder gerar informação, ela é essencial. Então, acrescentaria uma outra característica, né, essas duas que eu falei, openness, que é a abertura, transparência, accountability e colaboração, eu acrescentaria a dimensão da interoperabilidade. É impossível você ter um Open Justice sem interoperabilidade, sem ter acesso a esses dados. E isso é essencial, senão a gente vai ver o que está acontecendo, né? Você vê aí 30 milhões de processos entrando, o volume de processos só aumentando, né, e não dando conta, né, de poder estar resolvendo. E, de fato, é um dos receios da justiça, né, com a quarentena, com a paralisação de certas datas, né, processuais. Então, a própria justiça está com receio de que venha um boom de processos agora, né, agora que a gente já está caminhando para vacinação, caminhando já para a situação antes da pandemia, né, mais ou menos, de estrutura social, apesar de ainda demorar um ano, mas existe esse receio de ter um boom e não dar conta. E você acompanha aí de perto, né, porque você está dentro aí da B2L e tem um contato direto com praticamente todas as Lawtechs aí do país. O que elas têm encontrado de resistência para esse movimento de Open Justice? Qual que é o argumento que a gente tem, ou os argumentos que são contra esse movimento? Porque eu já vi vários artigos de pessoas, eu não sei se é por desconhecimento, acredito que sim, porque pessoas veementemente contra, falando de divulgação de dados, que é um absurdo, etc. e tal, e eu particularmente tenho uma outra posição, mas eu queria entender mesmo, ver a sua percepção do que essas pessoas que são contra esse movimento de liberação de dados, de tentativa de uniformização dos sistemas no país inteiro, o que elas pensam, o que elas dizem para que isso não aconteça?
Pô, excelente pergunta, assim. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que o próprio judiciário, ele tem caminhado, desde 2010, mais ou menos, para uma abertura dos dados e acesso aos dados. Nós temos um princípio constitucional da publicidade dos processos judiciais. De fato, qualquer cidadão pode ter acesso a qualquer processo, menos o que tem segredo de justiça. E isso hoje já não acontece, porque geralmente, se você quer ver um processo, você precisa colocar o seu número da OAB quando você entra em algum sistema, né? Uhum. Então você já tem uma primeira trava aí, né? Só o advogado com o número da OAB consegue ver. Ou então, se libera uma consulta pública, ainda é restrito, né? Você não consegue acessar todos os documentos, todos os dados do processo, né? Exatamente. E aí existe uma resolução lá de 2010, né? Se eu não me equivoco, a 121, né? A resolução 121 do CNJ, e ela já é um primeiro passo de abertura aos dados. A gente está ainda naquela época do papel, do físico, né? E já indo para o sistema, construindo o PJE, que é o sistema do CNJ, que é usado na maioria dos tribunais do Brasil, e eles falam o seguinte: olha, a gente vai liberar os dados da capa, né? Consulta pública dos dados das capas, da movimentação e da decisão. Já é um primeiro passo, né? E aí se constitui o PJE. Outras empresas de tecnologia começam a surgir, os tribunais também contratam essas empresas, não necessariamente utilizam. E aí você vê um outro movimento também muito bacana, que é o MNI, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade. Alguns tribunais utilizam essas APIs, só que essas APIs, muitas vezes, elas estão restritas a algumas instituições públicas. Então, para a defensoria ter acesso aos dados dos tribunais ou outros órgãos ter acesso. Então, existe dentro do CNJ, o Modelo Nacional de Interoperabilidade, que nunca foi realmente implementado em toda a sua grandeza, em toda a sua eficácia. E, com certeza, se implementássemos esse Modelo Nacional de Interoperabilidade, o MNI, já ajudaria muito na circulação dos dados, organização, permitiria que sistemas diferentes pudessem se comunicar e trocar dados entre si, né? Esse é um primeiro passo, né? Esse ano passado, né, devido à quarentena, né, devido à quarentena e à interrupção dos processos, Dos prazos, né? dos prazos, exatamente. Muito obrigado. Os prazos, né, você vê aí o judiciário sendo obrigado a utilizar audiência online, né, os escritórios ir para o modelo online, e aí se percebeu, caramba, nossa, é possível, né, trabalhar online e até gerar mais resultado. Então, teve a mudança agora recente do Fux, né, que tem um projeto incrível de aceleração, né, da justiça, de tecnologia, né, e está saindo um conjunto de resoluções espetaculares. Né? Em 2019, eu estive participando, por exemplo, de um grupo do CNJ chamado Dados Abertos. E a partir desse grupo saiu uma resolução onde permite que os tribunais criem APIs e ofereçam essas APIs para empresas de tecnologia, para os advogados. O que é API, pessoal? Só para poder explicar. A API é um tipo de aplicação, um tipo de protocolo em que permite com que as empresas se conectem nos tribunais diretamente no banco de dados. Tá bom? E que permite essa interoperabilidade, tá bom? Então, os tribunais podem construir as APIs e aí está se discutindo se cobra, não cobra, né? Existe um perigo muito grande de cobrar, porque pode impedir que especialmente os pequenos entrem, né? E tenham acesso aos dados, e pode também ser uma barreira. Né? Eu acredito que não precisa cobrar. Por quê? Porque hoje em dia, já as empresas, Lawtechs, Legaltechs, não só as Lawtechs, Legaltechs, também fintechs, que precisam de dados do judiciário, eles entram e coletam esses dados do judiciário através de robôs, né? Uhum. E esses robôs, eles imitam a ação humana, só que milhares de vezes mais rápido. E isso acaba sobrecarregando o sistema de justiça, né? Sobrecarregando o sistema de justiça. Então, através de APIs, isso não vai mais acontecer, então vai ficar muito mais barato também, né? Então vai ficar muito mais barato. Então, em certo modo, também as nossas Lawtechs ela desonera, né, o acesso à justiça. Por quê? Dos tribunais. Mesmo utilizando os robôs, em vez de você ter aí milhões, são 1.200.000 advogados, em vez de você ter 1.200.000 advogados logando nos sistemas dos tribunais, o que sobrecarregaria muito mais do que as próprias Lawtechs. Eles consomem através das Lawtechs. Então, a Lawtech ela acaba sendo um indivíduo
né, ou um grupo de indivíduos, se a gente colocasse a Lautec como empresa, né, em que dá um acesso lá. Agora imagine se todo mundo, pessoa física, tivesse que acessar os tribunais, né, como a gente acessa todos os dias. E aí sim que o tribunal não aguentaria, entendeu? Então, a Lautec já é um muro que já ajuda, né, em certo modo, os servidores dos tribunais a não caírem, né, a não terem problemas. Então, existe essa resolução da API, que ela é muito boa. Outra resolução muito boa também, que aconteceu agora recentemente, é a criação do PDPJ, né? Então você vê aí até o Canuto, que está liderando o PDPJ, ele vai estar conosco num seminário que nós estamos organizando sobre Open Justice, no dia 23, 24 e 25 agora de fevereiro. Legal. A partir das 6 horas da tarde. O que é o PDPJ? Eles perceberam o seguinte, que toda vez que tinha que criar uma funcionalidade nova dentro do PJE, você tinha que codificar de novo. E aí o negócio vai virando um monstro, né? E vai ficando um negócio muito grande. É impossível de ter uma organização estruturada e bem feita, né? Então eles pensaram o seguinte, por que o PDPJ, o PJE, não poderia ser uma espinha dorsal, né, um sistema central, onde se pudesse conectar através de API as diversas soluções que os tribunais criam. Então, é uma ideia espetacular, maravilhosa, porque você não precisa ficar versionando. Então, o Tribunal 1, ele olha lá e fala, pô, que soluções os tribunais criaram, né? Criar a solução A, B e C. Então vou pegar A, B e C. O Tribunal 2 vai chegar e falar o seguinte, pô, que soluções existe aí? Tem o C, o D e o E. Vou pegar o C, o D e o E. Seria mais ou menos, para deixar bem visível, esse PDPJ seria mais ou menos se cada tribunal fosse um celular, um iPhone, um smartphone, e que eu pudesse baixar os aplicativos que para mim servem, né? Uhum. Então, é um passo. A única coisa que eu tenho, a única ressalva que eu tenho ao PDPJ, né, é que eles falam que apenas soluções criadas pelo setor público podem se conectar ao PDPJ. E aí eu já vejo uma barreira para o Open Justice, né? E ao princípio do Open Justice é a característica da colaboração. E ser Né? open, né? Não dá para ser open mais ou menos, deixar a porta meio aberta, né? Boa, gostei, exatamente. Então eu vejo uma barreira que não é boa. E aí, por exemplo, dá um passo à frente, e eu acho que essa característica do PDPJ ela é maravilhosa, incrível. A ideia é espetacular, entendeu? Ela é visionária, ela assim, coloca o Brasil à frente dos tribunais do mundo inteiro, mas ao mesmo tempo ela deixa de ser open, né? Porque é muito importante essa colaboração entre o setor público e o setor privado. Né? A gente sabe que muitas vezes o setor privado, devido ao estímulo, né, o estímulo que é positivo de ganhar do lucro, né, que é algo positivo, ele acaba sendo muito mais rápido, né, em se adaptar e entregar soluções melhores. E a gente vê isso de maneira muito clara na utilização dos RPs, Sistema de Gestão Jurídico. Né? Nós temos aí, são milhões de advogados que utilizam o sistema de gestões jurídicas da B2L, dos associados da B2L, porque preferem entrar pelo sistema do que entrar num tribunal direto. Entendeu? Porque o UX é muito ruim, né? A experiência do usuário não é boa, né? Tem muitos campos. Então, a pessoa utilizando um sistema muito mais amigável, muito mais simples, muito mais direto, né? Utilizando um sistema de gestão, fica muito melhor do que usar um sistema do tribunal. Um sistema de gestão que se conecta ao sistema do tribunal. Sem contar que a gente tem centenas de sistemas de tribunais, né? Então, em vez de estar aprendendo como funciona cada sistema, eu aprendo apenas como funciona um único sistema. Então, tem um front amigável, né? Então, assim, eu vejo isso como um passo negativo, não poder se conectar com soluções. E aí, saiu uma outra resolução espetacular também, falando que os tribunais têm 18 meses, saiu em dezembro, início de dezembro, 18 meses, para implementar uma solução de tecnologia que tenha mediação e conciliação em todos os tribunais. Antes da pessoa entrar com o processo, ela teria que passar por uma mediação e uma conciliação. Só que, novamente, aí fala, olha, só que essa solução tem que estar conectada ao PDPJ. Aí quando tu vai no PDPJ, que é esse PJE 4.0, né, não se pode conectar com tecnologias da iniciativa privada, a não ser que seja de maneira gratuita, né, o que inviabiliza também a parceria, né. Então, então eu vejo que o tribunal está avançando, tem várias iniciativas muito boas, mas ao mesmo tempo dá um passo atrás.
A gente viu, até isso é um conceito agora pensando aqui, é um conceito da inovação aberta, é você buscar inovação e o que outros players de outras áreas estão fazendo e trazer isso para você, né? Esse é o conceito de inovação aberta, grosseiramente, mas se a gente parar para pensar e olhar, dentro disso eu nem conhecia o PDPJ, agora que você falando, achei a ideia realmente sensacional, mas essa barreira aí, eu acho que também praticamente acaba com a ideia, né? Mas se você olhar para o que, como era, pega aí, você falou smartphones, pega a loja da Apple, quando lançou o iPhone, a loja da Apple só tinha aplicativos que eram criados e desenvolvidos pela própria Apple. Certo? Uhum. E o que a gente vê que deu um grande impulso e que virou um mercado gigantesco e é o que a gente vivencia hoje como uma coisa rotineira, foi o fato de abrir para outros desenvolvedores criarem também aplicativos, porque aí aparecem soluções que muitas vezes um poder judiciário não é nem, às vezes nem é função muito do poder judiciário ficar tentando entender o que os advogados estão querendo, o que eles querem, que funcionalidade, que ferramenta, e volta mais para o mercado mesmo. Se você abre isso, você dá a possibilidade para o mercado atuar e desenvolver essa espinha dorsal aí que você chamou e realmente a gente está entre os maiores e melhores poderes judiciários do planeta, né? Sim, exatamente. A gente tem que sempre pensar na questão da colaboração, da abertura, ser realmente open, né? Você vê lá o exemplo, para mim, um grande exemplo é a própria Inglaterra, né? Em 2012, a Inglaterra, né, os tribunais da Inglaterra se juntaram e perguntaram assim, como a gente pode aplicar o princípio do Open Justice na era da informação. De fato, o tema desse seminário eu tirei, né, está em 2021, né? Se a gente colocar 2, 1, colocar o contrário, né? 1, 2. Está em 2021, foi até uma coincidência. Está em 2021, anos e anos depois, né, trazendo esse tema, ou seja, um tema que já foi discutido há anos atrás. Ano passado, ano retrasado, se não me equivoco, também os tribunais se reuniram e estavam pensando o seguinte, como seria a justiça em 2050? Né, a justiça, como seria? Imaginando, exercício de futuro. Beleza, seria isso? Ótimo. Então o que a gente vai fazer agora, né, para que chegue a isso que nós queremos que seja? Então, assim, é uma visão completamente diferente. Uhum. Né? É uma visão completamente diferente que faz toda a diferença. Na própria Inglaterra, a Inglaterra como um todo, existe um projeto lá que eles chamam Projeto Tech Nation. Estão investindo bilhões de libras para transformar a nação numa verdadeira nação tecnológica. E aí eles segmentaram, né? Então tem o setor de fintechs, setor lá, health techs, e aí existe um setor que é juntando a iniciativa governo, executivo, o judiciário e a iniciativa privada, existe lá um movimento chamado de Lawtech Sandbox, ou seja, estão investindo bilhões de libras para poder pensar em novas soluções em que unam o executivo, o judiciário, né, e a iniciativa privada para oferecer soluções mais simples e acessíveis à população. Então, assim, já é uma mentalidade muito diferente. Existe também no Brasil essa mentalidade, mas ao mesmo tempo que existe essa mentalidade, eu percebo que existe também uma mentalidade, às vezes, de querer, sei lá, os dados são nossos, né, o petróleo é nosso, enquanto que existe um preceito constitucional falando da publicidade, né, dos dados. Os dados efetivamente não são públicos, né? Então, a partir do momento que você não tem um modelo de interoperabilidade, não utiliza o princípio do Open Justice, a gente não está aplicando esse princípio constitucional em sua plenitude. Isso me deixa com refletindo também que, assim, a gente viu que no começo da pandemia, logo quando ela estourou aqui no Brasil e que os prazos processuais foram suspensos e tal, depois que os prazos voltaram, e até nesse período mesmo, alguns tribunais, e eu vivenciei isso na prática mesmo, meio que rasgaram CPC, CLT para dar efetividade às decisões, aos cumprimentos que não podiam parar, citações que tinham que acontecer. Então, assim, se você for analisar friamente alguns atos que foram praticados durante esse período de pandemia, no começo, quando a gente não estava entendendo muito bem e todo mundo tentando se reinventar ali para conseguir essas soluções,
algumas coisas foram muito ilegais, né? Determinações, aplicação de preceitos do Código de Processo Civil dentro da Justiça do Trabalho, sendo que existia norma específica, enfim, várias coisas que aconteceram que a gente relevou porque era um objetivo maior, que era a prestação jurisdicional, mas eram ilegais. Bom, ponto, né? Que era. Mas, e aí quando a gente vem para esse outro lado, que tem uma coisa muito mais gritante, que é a Constituição prevê os casos específicos em que há segredo de justiça. Fora isso, o processo é público, né? Como que até hoje isso ainda não saiu, sabe? Como que a gente ainda não tem esse acesso aos dados? Você estava falando de API, só liberar as APIs já seria um grande passo, porque quem mexe com isso, e eu conversei com várias low-techs, grande parte do investimento dessas low-techs são para tentar fazer o pulo entre o que o tribunal tenta barrar que eles acessem. Então, são 91 sistemas, derrubam operadores toda hora, os dados não são nem um pouco estruturados, então a low-tech tem que pegar aquela enxurrada de dados e estruturar e montar para fazer sentido. Então, assim, qual que é a sua visão? Por que isso não abriu até hoje? O que falta para efetivamente esse movimento explodir? Então, dentro da B2L temos nos movimentado em relação a isso, né? Nós criamos um protocolo dentro da B2L de API para poder gerar parceria entre as low-techs, até agilizar as parcerias, que é um movimento muito forte, né? As low-techs elas estão se hiper especializando, né? E aí, só que você chega no escritório, o escritório não trabalha apenas com aquela especialidade daquela low-tech, trabalha com várias especialidades. E aí precisam contratar várias low-techs. Aí como é que você organiza um flow, né, de comunicação? É através da API. Então, a B2L é a primeira associação do mundo, acho que é a primeira iniciativa dessa no mundo, né, onde a gente criou um protocolo padrão de API e algumas low-techs começaram a implementar. Quando saiu a resolução das APIs, que é a resolução espetacular do CNJ, para que os tribunais ofereçam as APIs, nós já estamos assinando um convênio com um grande tribunal, onde eles vão disponibilizar a API que eles já possuem do MNI, a gente vai traduzir a API deles para a API da B2L, a ideia é entregar em março, no máximo, um primeiro case. Né? Só precisa assinar agora um convênio, primeiro case, onde a gente vai se conectar através de APIs. Então, já é um primeiro passo. Então, muito o que a gente tem legal. que fazer... Parabéns, muito legal mesmo. O que a gente tem que fazer é encontrar pessoas dentro do judiciário que estejam dispostas a liderar iniciativas como essa. Existe também dentro do judiciário um movimento, né, de, em nome da LGPD, diminuir o acesso aos dados os dados processuais. E aí, praticamente, quem não for parte, a ideia mais ou menos seria essa, né? Quem não for parte teria acesso apenas à capa, movimentação e decisão do juiz. Isso inviabiliza a jurimetria, seria um passo atrás, né, total. Passo não, seria retroceder décadas não, de avanço da própria justiça brasileira. Exatamente. E viabilizaria totalmente a jurimetria, não seria mais possível fazer jurimetria, tá ok? Você acabaria com a simetria da informação, porque a jurimetria permite ter uma simetria da informação. Hoje em dia a gente tem uma assimetria, né? A jurimetria permite, né? Diminuiu a transparência dos processos judiciais, não teria accountability, você diminuiu o acesso à própria justiça, então seria um retrocesso gigantesco, né? Em nome da LGPD, você não permitir que as pessoas tenham acesso ao processo. É questão de transparência também, né? Da atividade jurídica, isso é essencial. Então, assim, existe um movimento que a gente está trabalhando também para mostrar que isso não é positivo para a sociedade como um todo, né? E só para você ver, Gustavo, dentro da B2L nós temos um propósito que é o seguinte: conectar todo o universo jurídico a essa realidade exponencial, e a gente acredita que a união entre o direito e novas tecnologias vai beneficiar a sociedade e a justiça. Por que eu estou falando do propósito da B2L? Porque qualquer iniciativa do judiciário que permita com que a justiça funcione melhor, que melhore a transparência, melhore o acesso, a B2L apoia, independente se vai impactar negativamente as low-techs e legal-techs. Por que eu digo? Porque vai impactar, qualquer melhora do judiciário pode impactar, de repente, algum tipo de low-tech que ofereça um serviço específico, mas vai melhorar todo o ambiente de negócios como um todo. E, em primeiro lugar, vai melhorar a vida do ser humano. Então, vou te dar um exemplo muito simples. O diário, não sei se você está sabendo, já existe, né, já começou no final desde o ano passado, agora em janeiro já está público, que é o Diário Nacional de Justiça Eletrônico. Nossa, esse é um assunto que me deixa assim...
Mas vai lá. Então, o Diário Nacional é uma iniciativa espetacular do CNJ, maravilhosa. Já Maravilhosa. já está tendo intimações através dele, porque também existe um projeto de fazer intimação eletrônica, começando pelas grandes empresas, então não precisaria mandar carta, não sei o quê, então a pessoa saiu o processo na hora, seria intimada, Para né? citação, né? Específico para citação. Para citação, exatamente. Então, assim, a iniciativa é maravilhosa. E, assim, vai impactar o modelo de alguns low-techs? Óbvio que vai impactar, né? Mas é o que a gente tem que fazer, se adaptar a essa nova realidade. E por que a gente tem que se adaptar? Porque é uma iniciativa espetacular. Qualquer cidadão pode entrar de maneira simples, os dados vão estar organizados, os dados vão estar estruturados, né? Vai ter uma base única, tem API gratuita para você consumir. Então, assim, é uma iniciativa para aplaudir de pé do CNJ, né? E a gente está apoiando, mesmo que impacte, num primeiro momento, alguns modelos específicos de negócio. Mas as pessoas se adaptam a essa nova realidade. Agora, quando a gente vê movimentos, que é um movimento de fechamento, de controle, de centralização, nós já entendemos que isso vai causar um impacto negativo para a sociedade como um todo. Né, e vai retroceder no acesso à justiça, na transparência, na accountability, na colaboração, que é todo um movimento que a gente está desenhando agora, do presente para o futuro, a gente vai retroceder, né, mentalidade de controle, né, que não é positivo. Então, em relação a isso, a gente tem um posicionamento que não, que a gente tem que ser aberto, open justice, não, tem que deixar, assim, a gente tem muita coisa a ser feita na nossa justiça, a gente tem muito a melhorar. Se você pensar que 40% dos nossos processos judiciais são de execução fiscal, Nossa. e aí quando você entra na execução fiscal, descobre que 80% de um processo de execução fiscal é passível de automação, a gente fica pensando o quanto de gargalo que não existe no judiciário, né? O quanto de demanda reprimida não existe no judiciário. Vou dar um exemplo muito simples. A gente está em parceria, a gente assinou um convênio com a DPU de São Paulo, a gente vai lançar agora, logo depois do Carnaval, início de março, a gente criou um sistema pro bono, juntando 3 Lawtechs associadas à B2L, a Oyster, a Minutário e a Cor Jurídico, para poder atender a população que teve auxílio emergencial negado. Né? Então, o que acontece? A DPU de São Paulo, a federal, ela recebia 200 demandas por dia para distribuir para os defensores. E aí, com o auxílio emergencial, essa demanda de 200 subiu para 2.000 demandas por dia. Nó. Então, assim, mesmo que ele aumentasse 10 vezes, que eles não tinham orçamento para isso, não conseguiria atender as pessoas. Então, a B2L entrou, né, a gente recebeu esse pedido, a gente na hora entendeu que é um projeto de impacto social espetacular, né, e a gente está trabalhando nisso. Agora imagine se tem obrigatoriedade, só passar pelo PDPJ, né, e só pode ser público. Não seria possível construir uma solução como essa, em que vai atender a necessidade de milhares de pessoas que tiveram o auxílio emergencial negado e têm direito ao auxílio emergencial. Né? Então a gente criou um sistema que automatiza tudo isso, desde a entrada, triagem, né, criação das peças e imputar a peça dentro do sistema, né, fazer a petição. Então, assim, e sempre avisando para a pessoa que precisa, a triagem foi feita, olha, foi negado por causa disso, disso, disso. Então, a documentação está ok, então completa. Então, assim, é muito bacana a gente ver isso, como a tecnologia ajuda a melhorar, né, o sistema e fazer com que a justiça seja cada vez mais rápida. Né? Então a tecnologia não é contra o ser humano. A tecnologia, ela nasce da necessidade do ser humano de transformar o mundo, de transformar o meio. Eu estou lendo um livro muito bacana, que são a história da humanidade em 100 objetos. Foi um programa de rádio da Inglaterra, do British Museum, onde ele vai trazendo alguns objetos do museu e vai explicando o contexto histórico. E ele fala o seguinte: o que nos diferencia dos animais é que o ser humano não só cria instrumentos, mas ao criar instrumentos, ele gera dependência do próprio instrumento que ele criou. Né? Então, assim, faz parte da humanidade a criação de tecnologias que melhoram o dia a dia da pessoa. Claro que vai ter momentos que a gente vai criar tecnologias que, de repente, no primeiro momento é bom, no segundo momento vai ter um impacto negativo, mas se a gente pensar na ideia, né, no qual é o conceito por trás, a gente vai perceber que é sempre positivo. Muito bom, concordo 100% com você, e isso tudo que você disse também
É muito bom porque acaba com aquele argumento de que o problema, né? Eu já ouvi várias vezes também, de que o problema da gente conseguir implementar essas coisas e acelerar essa evolução da justiça brasileira é orçamento. Ah, não dá para permitir todo mundo porque aí é acessar os dados, porque aí a gente precisa de um servidor, precisa de fazer investimento em infraestrutura, precisa de, né, enfim, várias coisas que a gente precisa desenvolver. Não, cara, tem um gargalo imenso, tem um pessoal, tem uma folha de pagamento gigantesca que poderia estar fazendo outra coisa. Não falo nem de mandar embora, de tchau servidores, não, muito pelo contrário. Uhum. Fazer um serviço que um robô não consegue fazer, né? É dedicar a prestação jurisdicional efetiva e tirar isso. O que dá para ser automatizado tem que ser automatizado. E eu acho que esses dados que você trouxe, essa questão da execução fiscal é surreal. Como que você tem um gargalo desse tamanho no Poder Judiciário em que o litigante é o próprio poder público, né? E não se conseguiu avançar com isso. A gente vê hoje que as startups elas já começam desde o zero pensando assim, como que eu consigo um crescimento exponencial, né? Eu preciso sempre me preparar para um crescimento exponencial. E a justiça, mais uma vez, não está conseguindo fazer esse paralelo ainda, né? Eu espero que a gente consiga, mas não está conseguindo fazer esse paralelo. Ah, mas a gente não dá conta desse tanto de processo. Realmente, a realidade exponencial é essa. É tudo muito. É muito processo, é muita gente, é muita informação, é muito tema, né? É tudo muito... tudo demais. E só voltando um pouco no assunto que você falou da questão do Diário Nacional, esse é um assunto, cara, que assim me deixa muito horrorizado também, como que nada foi feito até agora, como que as pessoas não se manifestam, porque eu fico pensando nos escritórios, que não os grandes, porque os grandes acabam podendo contratar pessoas para fazer determinadas tarefas, que, mesmo sendo repetitivas, né, que pudessem ser automatizadas, eles conseguem fazer isso. Mas os escritórios pequenos e médios, se o cara tem processo distribuído em 5, 6 unidades da federação, o que não é muito difícil para um escritório, né, pequeno ou médio, não é nada muito louco, pode ter um processo só, o cara tem que entrar X vezes por semana dentro do sistema, que aí pode ser PJE, pode ser SAGE, pode ser, enfim, qualquer outro sistema, dentre esses 91 que a gente citou aí, e ele tem que ficar conferindo se houve intimação para ele de todos os processos. Isso para mim é uma coisa tão absurda, tão surreal. E eu tive um caso específico no escritório que a gente estava estudando realmente sobre essa legislação, e para mim, o meu entendimento é que hoje, de acordo com a resolução que a gente tem do CNJ, essas intimações elas já tinham que estar todas acontecendo dentro desse Diário Nacional. Não tem prazo, não tem vacatio legis, não tem nada disso. Uhum. Já tinha que estar acontecendo e não acontece. E ninguém reclama e cada estado trata do seu jeito. Bom, o problema é seu. Você tem que entrar no primeiro grau, no segundo grau de todas as unidades da federação que você tem em processo para ver se há alguma intimação nova. Isso é surreal, isso é bizarro. E aí a gente fornece um serviço aqui, um push, uma lista de e-mails, mas que tem caráter meramente informativo, então a gente não garante. Eu recebi aqui, houve um ataque hacker, acho que no final de novembro ao TRF1, né? E eu recebi agora, em fevereiro, intimações que aconteceram em dezembro. Porque o TRF1 ele publica uma lista de intimações depois que ele intima. E a informação que eu tive é, por causa desse ataque hacker, essa lista de intimações que tem caráter meramente informativo, ela foi publicada, mas com um atraso de 2 meses, por causa desse ataque. Então, assim, quem confiou só nessa lista, por mais que a gente sabe que aquilo ali é só para tirar fora, né, esse caráter meramente informativo, é só para livrar a responsabilidade mesmo, eu entendo que o prazo é aquele que consta ali no sistema, mas eu acho que se você se propõe a fazer alguma coisa, no mínimo, se houve uma dissonância de informação, se aconteceu alguma coisa, os tribunais também tinham que agir de boa fé, e aí entra o princípio até processual mesmo, de falar, bom, essas intimações que não aconteceram da forma com que a gente normalmente trata, elas não são válidas. Então, se o meu escritório, se eu não tô de olho, se eu não olho, não entro no sistema 3 vezes por semana para conferir as intimações, eu perco o prazo de uma coisa que foi feita em dezembro e eu tô recebendo agora em fevereiro. E é uma coisa muito simples, não é um investimento monumental, não é nada. Para mim já tem legislação, já tem tecnologia, já tem estrutura, falta só a boa vontade mesmo para fazer acontecer. Você trouxe vários temas, né? Uma questão Existem recursos para poder... Existe sim, o Brasil ele gasta na justiça,
aproximadamente quase 2% do PIB brasileiro. Se você pega os países da OCDE, a gente está falando aí de 0,5, 0,4 a média desses países, né? Então o Brasil ele gasta 3 vezes, 4 vezes mais do que esses países. Se a gente pega um dado aqui, tem um dado aqui que saiu, né? Home office no serviço público gerou economia de 1 bilhão de reais em 5 meses. Então, o próprio Nossa. home office é uma estrutura de fazer mais por menos. E o Fux e todo o CNJ tem feito um trabalho maravilhoso e saiu uma resolução falando do quê? De autorizar todos os tribunais a criarem justiça 100% digital. Isso é um passo maravilhoso. Imagine a quantidade de prédios que a justiça tem, de espaço ocioso, que poderia estar sendo utilizado para pesquisa, inovação, parcerias com universidades, parceria com iniciativa privada, outros tipos de projetos, né? E não um espaço apenas burocrático, né? E às vezes, muitas vezes, mal utilizado. Então, eu acho que vai ter uma reformulação muito grande, né? O Rio de Janeiro já declarou que é o primeiro tribunal 100% digital. Pessoal, só lembrando que a resolução do CNJ, né, do Fux, ele fala o seguinte: 100% digital, mas quem quiser fazer no analógico tem que estar lá disponível, entendeu? O balcão não vai deixar de existir. A gente vai abrir novas portas, né? É o modelo multiportas. Então, a questão do custo, isso. Outra questão que tu falou, do Diário de Justiça. Realmente saiu essa resolução, não existe vacatio legis, né, dessa resolução do CNJ. O Fábio Porto, que é o juiz responsável pelo PJE, responsável pela essa iniciativa, né, ele, que é do Rio de Janeiro também, ele está fazendo um trabalho incrível, né, não é fácil também, apesar de ter a resolução obrigando, tem que ver também se os tribunais têm a capacidade técnica. Então eles estão nessa etapa de ver quais são as dificuldades técnicas que os tribunais têm para poder estar alimentando esse novo sistema. Eu acredito, e agora que entrou em vigor a obrigatoriedade a partir de janeiro, o que o CNJ está fazendo? Conversando com cada tribunal, né, para poder executar essa obrigatoriedade. Mas executar, e o bacana é isso que o Fábio Porto trouxe, e o time de tecnologia dele, não é obrigar no sentido de vem para cá, senão eu vou te penalizar. Não, mas falar assim, cara, como é que eu posso te ajudar? Né? Então é uma mentalidade diferente que tá surgindo dentro do CNJ, né? Um sangue novo, o Dr. Braulio Guzmão, que era o que estava antes do Fábio Porto, também tinha essa mentalidade de colaboração. Então é uma galera muito boa, que tem uma nova mentalidade e que é muito importante, entendeu? Então tem várias iniciativas, você vê o home office, o trabalho online, ele economiza os gastos, a gente não precisa gastar o que a gente gasta hoje em dia em justiça, né? Por outro lado, existe um movimento forte de poder colaborar, criar tecnologia dentro do próprio CNJ. Só que existe também um movimento, muitas vezes, de querer centralizar as coisas, só o tribunal fazer, em vez de estar fechando parcerias, né, organizando, que é importante. Aí o exemplo que eu trouxe do próprio PDPJ, que é importante entender melhor como funciona isso, e o movimento de, em nome da LGPD, né, você restringir o acesso aos processos de quem não for parte. Né, e você vai realmente retroceder décadas, né, não permitindo a simetria da informação, o acesso à justiça, o accountability, a transparência dos dados processuais, né, você não vai estar seguindo o preceito constitucional da publicidade dos dados. Então, assim, é um trabalho ainda muito forte que a gente tem que estar fazendo. Muito bom, legal, bom saber disso. E a gente já falou então aqui muito, né, das resistências que tem tido no Poder Judiciário, e algumas coisas a gente falou também dos benefícios, mas assim, o que mais que você enxerga que a gente, como operador do direito e cidadãos também, o que a gente ganharia com esse movimento? Coisas práticas mesmo, acesso por exemplo, liberação desse acesso a dados. A partir disso, o que você acha que vai impactar no Poder Judiciário? O que vai impactar, às vezes, até no perfil, no comportamento das pessoas com relação a ajuizar ou não uma ação? Qual que é a sua visão sobre isso? Exatamente. A partir do momento que eu consigo ter acesso aos dados, estruturar esses dados e a partir desses dados gerar informação, chegou uma certa demanda judicial, né, para o Tribunal X, ou foi distribuído para a vara Y, né, eu vou poder vou ter de maneira bem clara, né, se eu vou entrar com essa ação ou não, porque eu vou entrar com essa ação, a chance de perder é de 90%. Né, então eu vou trazer os dados, números, né, e uma visão muito mais objetiva do processo judicial. Né? Então isso é muito importante, vai ajudar muito na economia processual, e a pessoa pode falar assim, não, então eu vou para conciliação, vou para mediação, ou então eu não vou judicializar. Né? E essa informação, através da geometria, o acesso aos dados, vai estar disponível para toda a população. Né? Vai estar disponível para
quanto mais os dados são abertos, mais low-techs fazem geometria, mais barato fica o próprio sistema. De fato, na tua fala anterior, quando você deu o exemplo lá de entrar em tribunal para fazer acompanhamento processual, é terrível, porque a gente tem low-tech que custa R$ 100, em que faz isso, né? Então você não precisaria perder tempo, nem perderia prazo se você utilizasse uma low-tech dessa. Existe um conceito muito equivocado que low-tech é caro. Low-tech era caro nos anos 90, né? Porque a tecnologia era muito mais cara, né? O acesso era pouco e Eram eram poucas poucos pessoas que players. usavam. Eram poucos players, pouca concorrência e também eram poucas pessoas que utilizavam. Então, realmente, fica um mercado muito seletivo, muito seleto, né? Só dos grandes escritórios, grandes empresas. Hoje em dia não é assim, por R$29,90 você já consegue contratar a Lautec. De fato, tem Lautecs que até oferece o modelo freemium. Você já pode começar a utilizar alguns serviços dela de maneira gratuita, né? E depois, se você quer algo a mais, você paga uma mensalidadezinha. Então, assim, não existe mais essa desculpa de não estar inserido nesse meio. Se você perde intimação, se você ainda entra em tribunal por tribunal, tá ok? Você está fazendo errado. Tá ok? E a desculpa de ser caro, ela é mentirosa, é uma falácia. Você pode até ser indignado, como eu, com relação ao posicionamento do poder judiciário. Você tem aí uma low-tech para corrigir o que, a meu ver, é uma falha, mas isso não te exime de buscar uma solução para isso, né? Por isso que eu convido vocês, entrem na B2L, conheçam a Associação Brasileira de Lautecs e Legaltecs, né, da qual eu sou o diretor lá executivo. Nós temos aí mais de 250 empresas de tecnologia jurídica para todos os gostos e sabores, né? E vão surgir mais, porque ainda existem problemas que não foram resolvidos. Então, é necessário, né, que vocês utilizem essa tecnologia. E aí, quando a gente voltando para a pergunta, o tema, imagina um cenário em que a geometria, em que não se proíbe a geometria, mas só quem for parte do processo pode ter acesso a todo o processo. Né? Isso acabaria com geometria praticamente. E só quem tem um volume grande de processo poderia fazer a geometria dos seus próprios processos. Então, só os grandes escritórios, grandes empresas, poderiam continuar se beneficiando, em certo modo, com isso. E aí, eu acho engraçado, que eu vejo isso muitas vezes em algum segmento jurídico, que em nome de poder promover o pequeno, acaba tomando atitudes e que atrapalham justamente o pequeno. Uhum. Quando você vê, até, por exemplo, a restrição, já seria o tema, né, Open Justice, mas é a restrição do uso das redes sociais. Né, recentemente, a OAB de BH falando de não utilizar o TikTok, porque não é digno, né, do advogado, recomendando não utilizar startup, entre elas, especial, startups jurídicas. Então, assim, e aí já saiu o Clubhouse. Quando é que vai sair a resolução do Comitê de Ética falando se pode ou não pode usar Clubhouse? De repente, quando sair essa resolução, aí esse número falando que pode usar... Já nem é mais, né? De repente nem existe mais Clubhouse. Será que vai existir daqui 3 meses, 4 meses? Então, essa velocidade, essa abertura, essa capacidade de colaboração, de confiar no profissional do direito. Pessoal, advogado não é criança, né? Advogado não é um incapaz. O cara estudou 5 anos de direito, o cara fez uma prova da OAB, entendeu? Esse é um ser humano, em plena utilização das suas capacidades mentais e volitivas. Tem que tratar como adulto o advogado. E deixar ser, o advogado tem que deixar ser o advogado. Tá ok? Eu acho que quanto mais regras a gente cria, mais barreiras a gente cria para a própria justiça. E aí, aí vamos voltar aqui para o tema. Aí não pode impulsionar Google, não pode impulsionar rede social. Cara, um advogado que acabou de se formar, ele com R$ 50 consegue impulsionar e se apresentar no mercado como advogado e conseguir clientes e pagar a conta dele, pagar a própria anuidade da OAB, né? E fazer isso não atrapalha os grandes escritórios, também são escritórios muito bons, né? Os grandes escritórios são associados à B2L também, porque os grandes escritórios têm recursos para poder estar patrocinando evento, a marca dele está aparecendo, tá ok? Então, assim, cara, a gente tem que deixar de ter medo da tecnologia, entendeu? A gente vai errar algumas vezes, vamos errar. Não tem nenhum problema errar, desde que seja rápido e seja um erro pequeno. Agora, o que a gente não pode é sempre ficar pisando em ovos, né? Quando a gente fala de tecnologia, de acesso à justiça, de distribuição da informação.
Cara, a demanda reprimida que existe na sociedade por advogado é gigantesca. Eu fico pensando, por exemplo, ainda existem poucas law-techs B2C, né? Muitas delas são B2B, ou seja, para escritórios ou empresas, não para o cliente final em si, em que o advogado pode estar utilizando essas law-techs para poder oferecer para os seus clientes. Eu fico pensando, a quantidade de contratos em que uma empresa, microempresa, não faz porque o advogado é caro, demora, e com tecnologia eu poderia atender milhares de microempresas gerando contratos utilizando tecnologia, escalar, entendeu? Então, assim, tem muita demanda reprimida aí na sociedade e que a tecnologia pode estar ajudando. E o advogado não tem que ter medo, a justiça não tem que ter medo, né? A gente não sei o que acontece na nossa cultura, né? A questão do Frankenstein, a questão do Exterminador do Futuro, né? A questão do Matrix. A gente tem no imaginário cultural que a tecnologia ela sempre vai ser um monstro, né? De princípio, ela já vai surgir já como um monstro. E não é verdade. Como é que vai ser o futuro com inteligência artificial daqui 20 anos? Vai ser chato como hoje, entendeu? A gente não vai ter máquinas com autoconsciência. Eu tenho uma visão, minha formação é filosófica, né? Filosofia da ciência, né? Epistemologia e ética. Minha visão filosófica, né? De estudo e tudo isso, a máquina não tem autoconsciência, não vai ter autoconsciência. Né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem a fraca, a forte e a geral. A gente nunca vai chegar, que a gente chama de geral. Né? A gente nem sabe se vai chegar na forte, né? Que é a capacidade de uma máquina aprender um determinado skill e aplicar esse skill que ele aprendeu em outro skill. Elas são específicas. Elas são criadas para poder executar uma função e ela não aprende para poder executar através disso uma outra função. Um exemplo muito simples. Se eu sei jogar bem futebol, né, de repente você também é um bom corredor. Uma habilidade que eu aprendi numa coisa, um esporte, me ajuda em outro. Né? Então, assim, a inteligência artificial não faz isso, a tecnologia não faz isso, a gente está longe disso ainda, né? Dessa inteligência que é uma inteligência mais humana. Então, assim, a gente tem esse medo da tecnologia que, sinceramente, eu ainda fico pesquisando, né? Como é que a gente faz, né? De fato, é uma das coisas que eu vou tocar no meu doutorado, né? Eu vou começar esse ano um doutorado em Direito, Inteligência Artificial, e Ética e Regulação. Eu vou estar pesquisando um pouco de onde sai esse medo, sinceramente. O que você acha, Gustavo? De onde sai esse medo? Eu acho que é muito essa construção mesmo de filmes hollywoodianos e até literatura mesmo, sabe? Parece, e aí fazendo um paralelo, não sei se você já leu aquele livro Sapiens, ele fala muito disso também, que parece que de repente é aquele medo da gente não conseguir acompanhar a evolução. Eu acho que tem muito disso, essa nossa restrição e esse receio nosso, porque de repente quando você vê um robô andando e executando uma tarefa que geralmente pessoas fariam, dá essa coisa de ficar obsoleto. Então, no Sapiens ele fala muito sobre isso, desse receio de estar obsoleto em algum momento, porque tem uma coisa que você não entende muito bem, que está fazendo aquilo muito melhor que você. Mas, por outro lado também, a gente sabe, né, e você disse muito bem, a gente ainda está na pré-infância disso aí, tudo, né? E não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma coisa que a gente vai incorporando ao longo do tempo. Se você tivesse lá no ano 2000, e falasse que dava para falar pegando um aparelho do seu bolso, conversando por vídeo com qualquer pessoa, e olha só, 2000, não tá nem muito longe, né? Conversando com qualquer pessoa do mundo, instantaneamente, fazendo um vídeo, trocando mensagem, isso era meio que inimaginável, e a gente já viu que a gente já virou meio ciborgue, né? O celular tá sempre pregado com a gente precisa dele para tudo, para consultar, para responder um cliente, né? Então, a gente já está se transformando nisso ao longo do tempo, mas eu acho que, respondendo objetivamente sua pergunta, é isso, é esse medo de ficar obsoleto e não dar conta dessa realidade que, na minha visão também, eu compartilho com você dessa opinião de que não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, né? Mas no início da nossa conversa, justamente eu trouxe um exemplo do livro que eu estou lendo, A História da Humanidade Sem Objetos, que ele traz justamente isso. O ser humano, ele cria um objeto e ele também se transforma dependente desse objeto, e isso é desde que o ser humano é ser humano. Sim. Por exemplo, um animal, por exemplo, um macaco, o máximo que ele faz é pegar uma pedra naquele exato momento e quebrar. Depois ele joga a pedra fora. O ser humano não, ele cria uma faca, né, e ele carrega essa faca com ele. Né, ele gera essa dependência com a faca, porque ele vai transformando o próprio ambiente.
Então essa dependência não é de hoje, não é que surgiu a inteligência artificial, não é porque surgiu o blockchain, não é porque surgiu a automação de processos, a ciência de dados. Isso já faz parte da própria essência e constituição do ser humano. O ser humano é assim. A gente não está se reconhecendo enquanto ser assim. E a gente acha que tudo que está surgindo agora é como se fosse a novidade. Não é novidade, é um processo novo, né? É uma certa novidade, óbvio que tem, né? Mas faz parte da história do ser humano, entendeu? Desde que era da caverna, desde que estava, né, andando por aí, se entendendo, nem falava direito, nem se comunicava, né? Então, assim, esse medo, assim, ele é infundado, né, real? O Harari, eu tenho muitas críticas, esse comentário que ele fez, ele é muito bom. Eu não gosto do Harari, porque o próprio Harari ele também acaba gerando esse medo. Quando ele, no livro dele, Homo Sapiens, quando ele fala que ele traz lá que o ser humano resolveu o problema das pragas, resolveu o problema da fome, resolveu, né? Ele traz aqueles da guerra, já não tem guerra, né? E aí ele lança livro, ele fica famosão, já era famoso, aí fica mais famoso ainda, aí vem a pandemia que meio que joga pro terra o que ele falou, né? Mas o Harari ele tem uma visão muito determinista, né? A gente está vivendo um neo-iluminismo, uma visão muito determinista, e tem uma hora que ele fala o seguinte: o próximo passo, o último passo é resolver o problema da morte. Não é que o ser humano vai ser imortal, o ser humano amortal, né, ele fala. Vai ser amortal, exatamente. E aí, aquela divisão lá o Cálico, né, projeto Cálico do Google, que busca resolver o problema da morte. Eu acho que às vezes essa visão determinista que também às vezes causa medo nas pessoas, né? Então a gente vai trocar, e até dar um exemplo, né? Será que o problema da morte não seria como trocar um pneu de um carro? A gente descobriu que o carro ele fura o pneu, troca o pneu, melhora. Então será que a gente não tem que... A gente morre porque a gente não troca os pneus que tem que ser trocado? Essa visão determinista eu também não acho positiva, entendeu? Ele trata como uma falha, né? Ele fala expressamente que a morte seria... A gente vai começar a tratar isso como uma falha que a gente precisa consertar. Se você trata isso com uma visão filosófica, eu acho equivocado. Mas se você trata isso como uma visão tipo... de futuro, assintótica, né? A curva assintótica é aquela curva que nunca tem fim, né? Como uma visão de futuro. Mas não é que eu queira chegar a isso, mas eu quero gerar produtos que vão melhorando a vida do ser humano, eu já vejo como algo positivo, né? Assim como, por exemplo, quando manda o homem para a Lua, e aí começam a surgir várias tecnologias que ajudam o ser humano no seu dia a dia. Então, se for uma visão assintótica de futuro e não uma visão filosófica, aí eu já vejo como algo positivo. Agora, se é uma visão filosófica, eu já acho algo negativo. Legal, legal. E ele fala também, aliás, nem é ele que fala, na verdade, mas eu não sei aonde que eu vi essa comparação, que você trouxe agora o exemplo da faca, e a faca, em determinado momento, ela foi uma tecnologia, né? Ela foi um avanço muito grande que foi usada para determinado fim. Então, assim, a gente só mudou o instrumento, né? A gente tá evoluindo e a gente tá usando outras coisas como tecnologia. Então, acho que essa visão mais prática e mais real que a gente compartilha aí é muito mais produtiva e muito mais benéfica para a sociedade como um todo, né? Não, e você trazendo o exemplo da faca, a faca, as primeiras facas que foram encontradas não só eram funcionais, isso é incrível, que faz parte dessa dimensão abstrata, né, de abstrair do ser humano, não só eram funcionais, que era para tirar o couro do animal, né, para poder depois comê-lo, mas eram bonitas, né, a dimensão da beleza. E aí eu falo isso por quê? Porque é o que falta muitas vezes no próprio judiciário. O judiciário se transformou, a gente fala muito da mecanização da justiça e tudo isso, mas o judiciário se transformou, na verdade, em algo muito mecânico. E ficou tão mecânico que a gente está trocando o fim pelo meio, né? A gente tem que entender que todo o processo judicial ele é um instrumento para chegar ao acesso à justiça. E a gente tem que trazer beleza ao processo judicial. E hoje, na era da informação, o que seria a beleza do processo judicial? É a famosa experiência do usuário, né? E hoje em dia se fala muito não só da experiência do usuário, mas a gente fala do total experience, que é a experiência geral, total, ou seja, não só do usuário, mas do funcionário, da usabilidade da ferramenta, essa dimensão da experiência do usuário, da experiência do funcionário, no caso do servidor público, da experiência do usar a ferramenta, ela tem que ser fluida. E essa beleza, ela tem que ser resgatada para dentro do judiciário, né, para poder ajudar com que tenha um acesso à justiça muito mais simples, muito mais ágil, muito mais eficaz. E é uma coisa que falta. Aí surgiu
há 2 anos na B2L, né, alguns associados até trouxeram os expoentes no Brasil inteiro, né, para poder falar sobre isso. A gente tem pautado esse tema muito na B2L, que é o famoso Legal Design Thinking, né, que é muito mais do que fazer uma petição com PowerPoint. Isso é besteira, né, bullshit, né, não é visual. Visual Law é um dos produtos e resultados do Legal Design, é muito mais profundo, é repensar o direito, né, tendo o ser humano como centro. Isso é o legal design, né? E a gente precisa resgatar isso. A gente tem um amor ao processo muito mais do que o amor ao ser humano. E é isso que está faltando às vezes. E o processo ele foi pensado justamente para gerar equidade, justiça, transparência, equilíbrio. Só que meio que a gente jogou isso para o lado, né? E ficou o processo pelo processo. Uhum. E nem funciona, né? Então, assim, se funcionasse, pelo menos, a gente ainda tem uma desculpa. Não, a gente fez isso porque tá funcionando, mas não é o caso, né? Daniel, seu horário já está chegando no final aqui, a sua disponibilidade. Só para a gente encerrar, então, não quero tomar seu tempo, a conversa tá ótima, daria até para um outro episódio, sua terceira participação aqui no podcast, mas o que então a gente pode fazer, nós como operadores do direito, para acelerar esse processo? Por onde que a gente pode começar? E aí já vou levantar a bola para falar desse seminário que você falou no começo, né, nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro agora, sobre o Open Justice. Se você quiser falar mais um pouquinho, quiser indicar livros, outras fontes de conhecimento, fica à vontade aí. Eu acho que, em primeiro lugar, o advogado tem que deixar de ter medo, né, e ser quem eles devem ser, né, o advogado ou a advogada, né, assim, pensar em qual é a essência da sua profissão e atuar sem medo, entendeu, focado no ser humano. Acho que é a primeira dica que eu dou. Segunda dica, bem prática, cara, se você não tem uma Lautec, para ontem, né, você está perdendo tempo, e tempo não é dinheiro, tempo é vida, né? Então, se você ainda gasta tempo entrando em tribunal por tribunal, você está perdendo sua vida, né? Assim, eu acho um absurdo isso. Tem Lautex, aí tem a página da B2L, você pode entrar, você pode se associar à B2L. Pô, Daniel, eu quero saber mais sobre esse tema. Cara, a gente tem uma B2L Play, são mais de 100 horas, mais de 200 palestras, 13 trilhas de conhecimento, a gente fala sobre tudo isso. Inteligência artificial, blockchain, open justice, né, legal design, legal operation, todas as temáticas novas a gente traz de maneira gratuita para quem é associado à B2L. Então é um convite que eu faço também e está lá disponível, né, para que vocês possam alimentar-se desse conteúdo, que é o conteúdo que a gente produziu durante o evento do ano passado, a B2L Law Disruption Week, que foi o maior evento online gratuito do mundo de direito e tecnologia. Foi sensacional. Então, o que eu recomendo é isso, não tenha medo, seja quem você deve ser, tá ok? Foque no ser humano e utilize o Lautec, tá ok? E dá o primeiro passo. Assim, às vezes a gente fica sonhando muito, né, que é importante a gente sonhar, mas aí quando a gente sonha e não dá o primeiro passo, esse sonho se transforma numa desilusão. Então, assim, dá o primeiro passo, poxa, escreve uma lista de 10 coisas que tu precisa melhorar, escolhe uma, não precisa nem ser a mais importante. Entendeu? Escolhe uma e dá esse primeiro passo, entendeu? Às vezes a gente fica querendo construir o mundo, a gente não arruma nem a cama, né? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer dentro do direito, entendeu? E cara, falar, se existe algo que precisa ser melhorado, fale, não tenha medo, mas fale no sentido de construir pontes, é outro problema do advogado também. Porque às vezes a gente fala, mas acaba indo pro litígio, pra briga, né? E aí se rompe as pontes, não gera diálogo e não chega a um denominador comum que possa ajudar a todos. Né? O advogado tem uma cultura do litígio muito forte, que é ensinada na faculdade. Então fale, mas fale no objetivo de gerar pontes, né? Legal. E para quem quiser, então, te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? Agora eu tô até vendo que você tá bem ativo lá no Clubhouse também. Quem ainda não acessou, pode ficar atento que sempre o Daniel tá participando de várias salas, mas quais que você tá utilizando mais? Então, Instagram, então tem lá @Daniel_Marques. Também tá no LinkedIn, só colocar Daniel Marques, AB2L, você me acha no LinkedIn. No Clubhouse também, pode colocar lá @Marques_Daniel, também você me acha lá no Clubhouse. Eu não tô viciado no Clubhouse, hein? O Clubhouse, geralmente eu participo no final do dia, mas eu entrei, ontem a gente deu uma palestra sobre blockchain, e aí tava lá, assim, os maiores especialistas de blockchain no Brasil, falando sobre blockchain, direito e futuro. A gente chegou 6 horas.
E aí eu organizei o evento na parte da manhã. Então eu entrei 9 horas da manhã, criei lá o evento para a gente poder conversar no final do dia. E aí tinha uma sala aberta, né, no Clubhouse. Quando eu cheguei 6 horas da tarde, essa mesma sala continuava aberta. Então tem salas lá que ficam abertas durante 2, 3 dias. Eu não entendo, né, como as pessoas ficam tanto tempo lá conversando. Mas assim, é espetacular, especialmente agora que está no início. E para gerar network, eu já entrei em salas que eu não criei e conversei com grandes investidores, grandes empreendedores. É isso, não tem medo. Levantei a mão, você levanta a mão, alguém te coloca lá para poder falar, eu faço uma pergunta e já gera um network, já gera um relacionamento, pode gerar um business. Então, para quem está querendo gerar network, não sei como é que vai ser o Clubhouse daqui 1 mês, 2 meses. Mas hoje, para gerar network com pessoas que são destaque na sociedade, Clubhouse é o melhor caminho, entendeu? Então aproveita, eu acho que vale a pena agora entrar. Mas eu também não recomendo também ficar 3 dias em salas e salas. Tem gente viciada. Eu vou criar uma A do Clubhouse. Já, eu tenho certeza que já vai ter muita gente para frequentar esse AA seu, viu? Porque de vez em quando, durante o dia, eu entro lá para ver. Tem muita gente que fica realmente o dia inteiro no Clubhouse, porque realmente, como sempre, né, as tecnologias cada vez mais agora estão sendo projetadas para isso, né? E a gente vicia mesmo. Se não ficar esperto, a gente fica lá o tempo todo. Daniel, então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Gostei muito do nosso papo. Um grande abraço aí, até a próxima. Fico aguardando o próximo convite. Até o próximo episódio, pessoal.